Oi, gente, boa tarde. Nós vamos segurar mais uns 3 minutinhos, até em respeito a vocês que chegaram no horário, mas dando aquele limite de 5 minutinhos no total, para a gente iniciar nosso processo aqui de boas-vindas com vocês. Tá bom? Se vocês quiserem já se apresentar ali no chat, fiquem bem à vontade, que assim a gente já vai conhecendo vocês. Se vocês puderem colocar o nome e o estado, né, de vocês, a gente já vai mapeando aqui com quem que a gente vai conversar hoje. Bom, acho que podemos começar, né, pessoal? Em respeito a quem conseguiu acessar aí no horário combinado, eu quero, então, dar as boas-vindas aí, em primeiro lugar, né? Me apresentar. Eu sou Ana Paula, estou à frente da coordenação do programa ALIA aqui pelo Sebrae Nacional, né? Sou a gestora, vamos dizer assim, estou como gestora nacional aí do programa temporariamente, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer antes, mas esse programa, quem coordenava aqui no Nacional era a Verônica, e agora, desde que a Verônica foi transferida para um outro setor, isso tem mais ou menos um mês, eu estou à frente aí do programa na unidade, né, em caráter temporário, porque quem vai tocar isso de maneira mais definitiva, vamos dizer assim, se é que a gente, né, pode dizer que tem alguma coisa definitiva assim desse tipo de trabalho, porque a gente acaba mexendo muito, é muito dinâmico, né? Muito vivo isso dentro do Sebrae. Mas a Gláucia é quem estará acompanhando todo esse trabalho. Logo, logo vocês vão conhecer a Gláucia. Mas, assim, quero falar da minha alegria, né, da minha satisfação de poder participar da abertura de mais essas duas turmas do Alho. O Alho é um programa que, para nós do Sebrae Nacional, é um programa muito caro, não só do Nacional, para toda a rede Sebrae, né? É um programa caro, um programa muito caro do ponto de vista de ser muito valioso, né? Todo o trabalho que os bolsistas desenvolvem junto às escolas foi uma forma que a gente encontrou de garantir uma abordagem estruturada daquilo que a gente acredita em termos de fomento e disseminação da educação empreendedora, e a gente tem são muitos profissionais envolvidos, né, na execução desse programa. Então, eu queria que, desde já, agradecer muito todo o trabalho, né, de parceria da Universidade Corporativa, aí, na pessoa da Mariana, da Maria Clara, da Jaciara,
Daniela, enfim, toda uma equipe que está por trás, Matheus, que nos auxilia o tempo todo aí em toda a logística, né, para que tudo aconteça a contento, enfim, todas as pessoas envolvidas, eu queria agradecer. Mas queria mesmo, mais do que agradecer, parabenizar a vocês, bolsistas, né? Porque a gente sabe que essa decisão de aproveitar essa oportunidade é realmente uma decisão muito feliz das pessoas, dos educadores, né? Porque eu acho que o que move, sem dúvida nenhuma, o que move você a aceitar um desafio desse, a se propor a um desafio desse, é o acreditar no potencial que esse trabalho tem para que a gente possa transformar realidades, né? Então, parabéns a vocês que decidiram tomar isso como uma atitude para esse ano, como um desafio para 2025. A gente espera que vocês realmente cresçam muito profissionalmente, né? Eu não tenho dúvida, a gente trabalha hoje, muitos dos nossos consultores do Sebrae, eles começaram, já passaram pela experiência de um dia terem desenvolvido um trabalho como Ali, então isso traz um outro nível, né, de conhecimento e de apropriação do que eles estão fazendo, né, junto às escolas, e a gente espera que vocês tenham essa mesma alegria, né? Essa mesma realização profissional de colher esses frutos aí. E contem com a gente o tempo para o que vocês precisarem, né? Para vocês entenderem, a gente organizou esse momento aqui para que a gente possa colocar, como a gente diz internamente, todos vocês numa mesma página em termos de informações gerais, tá? É importante destacar que a conversa que a gente vai ter aqui, ela não é uma conversa dos detalhes. Nós não vamos tratar aqui dos detalhes minuciosos do programa. Né? Então, a gente pede que vocês tenham um pouquinho de compreensão, no sentido de que nós vamos fazer um voo panorâmico mesmo, tá? De orientações gerais, para que vocês possam caminhar por todo esse processo de formação aí no próximo mês, né? Nesse mês agora, até o final do mês, de uma forma mais situada, mais tranquila. Nada impede que depois dúvidas mais específicas a gente pode tratar num outro âmbito, tá? Não vamos tratar aqui, porque aqui envolve, né, muita gente, e está todo mundo aí com as suas agendas organizadas para esse tempo que a gente dedicou aqui, que então, estão previstas 2 horas, mas é possível que a gente nem gaste esse tempo todo, não, tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Vamos fazer um voo panorâmico. O segundo é dizer para vocês que nas próximas semanas, na próxima semana, nós estaremos juntos com vocês, Matheus e eu, presencialmente nos dias 10 e 11 em Salvador, na turma de Salvador, e nos dias 12 e 13 em Sergipe. Então, também algumas dúvidas mais específicas a gente vai poder atender vocês pessoalmente nesses dias que a gente se organizou, tá? Que eu acho que vai ser uma oportunidade bem bacana. Então, era isso que eu tinha para esse recadinho que eu tinha para dar para vocês aqui inicialmente. Quero, como uma educadora de coração, de alma, né? Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz de poder estar à frente de um projeto com tantos educadores que se propõem a transformar vidas por meio desse caminho que a gente entende que pode ser até o mais demorado, mas é o mais consolidado, que é o caminho da educação mesmo, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Vou agora abrir a palavra aí para a Mariana. A Mariana vai conversar um pouquinho com vocês. A Mariana, ela é da Universidade Corporativa, que tem um papel fundamental nesse processo de formação dos ALIs, né? Com todo o suporte logístico da coisa, né? De links e listas de presença, enfim, ela vai explorar um pouquinho com vocês os aspectos importantes de vocês observarem ao longo para que a formação aconteça a contento. E depois, Matheus vai nos auxiliar com um mergulho um pouco mais aprofundado aí das questões que envolvem a formação e todo o trabalho do Ali, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Mari, a palavra é sua, minha querida. Obrigada, Ana Paula. Primeiramente, acho que eu queria parabenizá-los e dar boas-vindas. Querendo ou não, vocês agora estão entrando também nessa nossa casa aí chamada Sebrae. Vocês vão ser o nosso rostinho bonito que vão estar nos nossos clientes, que são as pessoas mais importantes aqui para a gente. Como a Ana Paula comentou,
Eu sou Mariana, eu sou da Universidade Corporativa, a gente está aqui no Sebrae Nacional, mas a gente tem atuação por todos os estados, então todas as UFs a gente tenta centralizar as iniciativas de capacitação. E aí, o que eu queria conversar com vocês é um pouco sobre essa primeira etapa que vocês, enquanto ALIS, vão viver, que é justamente essa etapa de formação que acontece nesse mês de março. Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, já recebeu um e-mail da plataforma dizendo que o cadastro de vocês foi realizado e um outro e-mail que a gente enviou com 2 vídeos, um explicando mais ou menos sobre a plataforma e um para quem tem problemas de acesso, especificamente. Então, assim, se por acaso vocês têm algum problema de acesso ou algum conteúdo não está carregando, a gente fez os testes, não é para nada disso acontecer, tá, pessoal? É para tudo rodar perfeitamente, mas caso aconteça, a gente tem na plataforma uma ajuda, a gente tem um e-mail que se chama atendimento.c@sebrae.com.br. Eu até coloco aqui no chat daqui a pouco. Se as meninas puderem me ajudar, Maria Clara ou a Clara, por favor, com esse e-mail. Só para caso a gente tenha algum problema, vocês podem abrir chamado. E eu queria aproveitar esse momento para mostrar para vocês. Obrigada, Clara. Para mostrar para vocês mais ou menos um pouquinho de como funciona a nossa plataforma. Como a Ana Paula falou, vou só passar uma orientação geral, é só para de fato vocês entenderem aonde acessar. A nossa formação de ALI, ela ocorre em 3 fases. Ela ocorre numa fase que é uma capacitação online, que a gente chama de autoinstrucional. O que significa? Vocês vão fazer os cursos no tempo de vocês. Então, a gente tem uma etapa 1, a gente chamou de fase 1, que é essa etapa autoinstrucional, em que a gente já tem o conteúdo estabelecido lá, vocês podem entrar. Eu vou só aproveitar para compartilhar aqui minha tela, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Vocês só me avisem, já estão vendo? Beleza. Se eu olhar para o lado é porque eu estou com a tela do lado, tá, gente? Mas isso aqui é a nossa plataforma. Então, eu entrei aqui no meu perfil, Mariana, e entrei já na trilha fase 1, Formação ALI Educação Empreendedora. Antes de você acessar pela primeira vez, aqui vai estar, faça sua inscrição, alguma coisa nesse sentido, que vai indicar que é o momento que você começa a sua formação. Então, assim, do momento que você começa, você tem 30 dias para finalizar. Caso você não finalize esses conteúdos nesse período, e a orientação aqui é que a gente finalize até um pouquinho menos para finalizar no fim desse mês, mas 30 dias é o prazo máximo. Então, supondo que eu me matriculei hoje, eu teria, em tese, até o dia 5 de abril, mais ou menos, para finalizar o conteúdo. Caso não finalize, a gente entende como curso incompleto, ou o que a gente chama aqui de abandono. Então, a partir do momento que você se inscreve, a gente contabiliza o dia. A gente tem dentro da formação, nessa primeira fase, a parte de formação básica e de diversidade e inclusão. Eu vou trazer só um foco para isso, porque eu acho muito importante dizer para vocês que, como eu acabei de falar, vocês agora falam em nome do Sebrae, vocês são o nosso rosto, vocês são a gente na ponta. Então, essa formação básica e esses conteúdos sobre diversidade e inclusão são conteúdos que são os mesmos para todo mundo que fala em nome do Sebrae. Então, a gente está falando de ALI, a gente está falando da nossa rede própria de colaboradores, eu estou falando de parceiros, eu estou falando. Todo lugar que você vê um atendente falando Sebrae ou alguém falando em nome do Sebrae, a ideia é que ele tenha passado por esses conteúdos. Então, para a gente é muito importante que vocês façam para que vocês estejam justamente nessa mesma página, como a Ana Paula falou, com os conhecimentos aqui do Sebrae mesmo. Então, nessa parte de formação básica, além dos boas-vindas, uma apresentação aqui da universidade, a gente traz um curso sobre o Conhecendo o Sistema Sebrae, para vocês terem uma ideia do sistema Sebrae como um todo.
Nosso código de ética, porque tem algumas coisas que influenciam em vocês. LGPD, integridade corporativa, segurança da informação e essa etapa de diversidade e inclusão, que tem vários vídeos super curtinhos, mas muito interessantes sobre esse tema. Para você acessar os conteúdos, é muito simples. Você abre, podem ver aqui que eu já concluí 100% da minha formação básica no curso de vocês. É só você acessar o conteúdo, ele vai carregar a atividade e ele, enfim, abre o conteúdo, você dá play, e você pode seguir para o próximo. Então, aqui a gente tem um conteúdo, aqui na trilha você pode ir navegando, ou você pode voltar em detalhes da trilha, que vão exibir todos os conteúdos. Então, como eu falei, a gente tem essa formação básica, que inclui a parte de diversidade e inclusão. A gente tem a parte de introdução ao conceito da inovação como um todo. E aí a gente chega na parte de formação específica de educação empreendedora. Então, esse é um curso que a gente recém lançou, ele está super atualizado, já tá mais moderno. Então, assim, é um conteúdo muito importante para vocês. Hoje, não lembro de cabeça aqui, peraí, que eu vou dizer para vocês. São 42 horas de carga horária, mas eu já antecipo que normalmente, assim, se você parar para fazer e sentar para fazer, às vezes você consegue fazer até em menos tempo. Isso é uma projeção que a gente tem. Então, essa é a fase 1, gente. Ela acontece aqui dentro da plataforma. E ela, quando vocês finalizarem, vocês vão ter um certificado referente a essa fase. Aí vamos falar agora, vou parar aqui de compartilhar, vamos falar agora da fase 2. A fase 2 é esse momento que a gente está tendo. Então, serão todas as aulas online em que a gente vai estar junto. O que acontece nessa fase 2 e que é muito importante que vocês saibam? Todas as aulas, todos esses momentos online que a gente tiver, a gente vai disponibilizar o link da presença. É muito importante que vocês fiquem atentos ao link da presença. Ele vai ser projetado em algum momento, na hora que o link aparecer, quem tiver aqui ajudando na live, ou o Matheus, todo mundo, a gente vai sinalizar para vocês, olha, pessoal, não esqueça da presença. Mas o que é muito importante com relação a essa presença? A segunda fase, ela é computada pela presença. Se vocês não entrarem nesse link e não registrarem que vocês estiveram aqui, a gente não tem como saber que vocês estiveram e no final vocês não vão receber um certificado que vocês precisam. Para essa fase, tanto para a fase online quanto para a fase presencial, a gente vai ter o link de presença sempre. Esse link já está aqui agora no nosso chat, se vocês quiserem, já podem registrar agora, mas a gente também fixou ele no topo do chat. Então, se as pessoas forem falando ao longo do dia, ele sempre vai estar no topo do chat, basta você acessar por lá. É muito importante sobre isso. Registrem-se, porque a nossa, como é que eu falo? A nossa verificação é do registro. E para a emissão de certificado, a gente precisa de 100% do registro. Então, às vezes, você ficou aqui, prestou atenção, cumpriu o que era proposto para você, mas você não registrou. Eu não tenho como saber. Eu, enquanto universidade, tá, gente? Não tenho como saber. E no final, talvez você não tenha um certificado que para você é precioso. Então, isso vale tanto aqui para esse momento online, quanto para o presencial. No presencial, a gente também tem QR Codes que podem ser exibidos e que vocês conseguem, com o celular mesmo, acessar o link e fazer esse registro. A gente, todos os dias, então, assim, todos os eventos de live, a gente vai ter um registro diferente. Já para o presencial, vocês vão ver que o link é o mesmo, mas a gente vê o dia que você se registrou e a gente faz essa consulta de se você estava presente todos os dias. Eu já respondo sua dúvida. Deixa eu só terminar, até se eu volto para a sua dúvida. Pode ser? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Lista de presentes. Outra coisa. Para a gente é muito importante saber se o que a gente está fazendo está bom ou não.
Nada do que a gente faz aqui está cravado em pedra, a gente sempre pode melhorar. Então, ao fim dessas 2 etapas, ao fim das 3, na verdade, ao fim da terceira etapa, da primeira, da segunda e da terceira etapa, a gente disponibiliza uma pesquisa de satisfação para vocês. E nessa hora, gente, por favor, fiquem à vontade de falar tudo o que gostaram, porque todo mundo gosta de elogio, mas tudo que não gostaram também. Então, assim, não gostei do método online, para mim não funcionou, ou o site não foi legal, travou, enfim, o que vocês quiserem, ou, puxa, gostei de tudo, muito legal, estou super empolgada para começar a trabalhar, enfim. Respondam a pesquisa de satisfação. Ela não é obrigatória, assim como a lista de presença, mas ela é muito, muito, muito importante para a gente. Então, assim, a gente espera que essa seja uma primeira etapa, que vocês vão seguir com a gente. Provavelmente, esse acesso que vocês têm agora, vocês vão seguir tendo por um período, pelo período que vocês serão bolsistas. Então, assim, se tiverem novas capacitações, atualizações, vocês vão ver também que existem outros cursos que estão disponíveis para vocês. Esses cursos, eles são opcionais. Se vocês quiserem fazer, tudo bem. Se vocês não quiserem, não tem nenhuma necessidade. O que a gente precisa e o que vai ser exigido de vocês é a formação ALI Educação Empreendedora. Então, é a formação fase 1 que está na plataforma, é estar presente em todos os eventos online e é estar presente no momento presencial. Isso é o exigido de vocês e é isso que a gente vai cobrar, tá bem? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou dar uma lida aqui para ver as dúvidas e tentar responder. Então, se alguém mais tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, por favor. Tem uma dúvida aqui. Não apareceu um curso específico para a ecossistema, porém recebi um e-mail solicitando a realização do curso direcionado a cada área. Como devo proceder? Quando você entra na trilha, Tércia, não é isso? Tércia, quando você entra nas soluções, a gente tem 2 opções aqui. O meu vocês vão ver mais opções porque eu tô com várias coisas, mas a gente tem opções de cursos e opções de trilhas. É preciso que você entre nas trilhas. Entrando na trilha, agora você pode, provavelmente para você vai ter menos opções, tá? Eu vou buscar aqui educação empreendedora, só porque para mim aparecem várias. Porque entrando na trilha, o curso ele vai estar lá. Mari, só uma sugestão. Você pode compartilhar a tela, por favor? Oh, perdão, achei que eu estava compartilhando, Era mas isso não que eu ia carregou. pedir também. Espera aí que não está carregando aqui, deixa eu só voltar. Que minha internet está um pouquinho ruim, pessoal, mas deixa eu compartilhar aqui, ó. Perdão, eu achei que estava compartilhando. Agora vocês estão vendo? Estamos sim. Sim. Então, quando a gente entra na nossa home, a gente tem opções de cursos e trilhas. Estão vendo aqui? Eu tenho essa aqui é a última que eu entrei, então a que vocês precisam entrar é essa aqui. Quando vocês entrarem na trilha Formação, Educação Empreendedora, como eu mostrei, a gente tem a formação básica, etapa de diversidade e inclusão, conceito e inovação, e aqui formação por modalidade. Quando você clicar aqui em acessar, ele vai abrir uma janela com este curso de ALI Educação Corporativa, que é o curso específico. E aqui dentro você vai acessar e navegar no curso. Então, esse aqui é o curso. Você entra na sala de aula, a gente tem os 4 módulos aqui. Então, a gente tem uma introdução, a metodologia, ferramentas e o encerramento. E esse é o curso. Ele está disponível na trilha. Essa trilha está igual para todo mundo. Então, o que eu acabei de fazer aqui, você consegue fazer também. Basta que você vá na trilha. Então, aqui eu vou sair do curso só para voltar e mostrar novamente. Basta você ir em detalhes da trilha aqui. Aí a gente tem todas essas etapas. A gente sugere que faça na ordem, porque quando a gente montou, tem uma lógica da ordem, mas não é obrigação. Se você quiser, pode fazer em outra ordem. Mas aqui a gente tem, ó, formação por modalidades de agente. Basta acessar que você vai ter acesso ao curso.
O link da lista de presença, acho que Maria Clara já colocou aqui e está fixado no chat da reunião. Pronto, Maria Clara já resolveu Minas para vocês. Gostaria de saber se os conteúdos da trilha também são disponibilizados em formato PDF. Não, não são. Deixa eu ver quem perguntou. Maíra. Maíra, não são disponibilizados em formato PDF estes conteúdos, mas eles ficam disponíveis na plataforma. Mesmo que você tenha concluído, você consegue voltar e acessar para consultar quando você quiser. Então, tem alguns cursos, mas não todos, que alguns têm alguns materiais em PDF que são disponibilizados, mas o curso como todo não. Até porque alguns cursos eles contêm vídeos, eles contêm questões, então eles não são feitos em formato PDF, não. Aqui atualizando. Ah, tá. Aqui você não é a Maria Eduarda, você é a Rosaneide, não é isso? Tudo bem. Delis não conseguiu acessar a plataforma. A cota do Sebrae. Deixa eu te falar. Existe, Delis, quando você for acessar, eu vou sair aqui para te mostrar isso. Peraí. É que eu tenho um acesso um pouquinho diferente do de vocês, mas dá para vocês verem. Só um instante que eu tenho que sair dessa página. É porque o login de vocês é diferente desse, mas quando você abre aqui o local onde você bota o seu CPF e senha, o seu problema ele é no que a gente chama de AMEI, que é o seu login com o Sebrae. Ele não é problema com a universidade. Ixi, já entrei direto. Deixa eu sair aqui, peraí. Isso aqui é uma outra plataforma, gente. Deixa eu encerrar a sessão, que aí eu acho que a gente consegue. Porque o seu problema é com o AMEI, mas aqui, nesse autenticador... Ai, gente, ele tá indo direto. Deixa eu abrir uma guia anônima, peraí. É que eu já estava logada para poder mostrar para vocês. Aqui, isso. Essa é a página que, caso você tenha problemas, você tem esse saque aqui, porque você tem que tentar resolver via AMEI. Isso não é uma questão que a gente, enquanto universidade, consiga resolver. Você precisa entrar em contato aqui nessa página de saque, e aí você manda o seu problema e envia esse formulário que eles entram em contato com você, tá? Mas aqui, infelizmente, a gente não consegue, porque a gente só tem o vínculo de uma coisa com outra. A gente não tem o login do AMEI aqui. Joelma, você comentou sobre a formação dos 4 certificados. Na verdade, é um certificado só referente a toda a formação, tá? E ele vem com a carga horária. E o fato dele não estar abrindo é uma questão que a gente está com um probleminha na plataforma de acesso aos certificados, mas a gente já identificou, está resolvendo, e em breve eles estarão disponíveis. Não vai ter problema nenhum de você acessar depois, é só porque agora de fato não está funcionando. Mas ele guardou o registro, não tem problema. Falei tudo? Tem lista de presença no site da universidade? Não. O curso que você fizer no site da universidade, ele vai ser registrado o avanço dele, Juliana. Mas o que você for fazendo, igual eu mostrei, eu já estava com 100% da minha formação básica concluída. Essa evolução é registrada lá. A lista de presença é somente para os momentos online e ao vivo. Acho que eu respondi todos. Mais alguma dúvida, gente? Bom, só concluindo, caso vocês tenham alguma dúvida, fala, Tércia, você tem mais uma. Digitei pra gente. Mas, inclusive, outras pessoas que tiverem outras dúvidas, a gente está aqui disponível.
nesses momentos online, se não tiver ninguém da universidade no momento, pode passar as dúvidas para o Matheus e para a Ana Paula, que eles entregam para a gente, não tem problema nenhum e a gente resolve. O e-mail que a gente colocou também de atendimento, a gente está orientando o pessoal que faz o atendimento para resolver o problema de vocês. E do mais, eu espero que vocês tenham uma jornada muito feliz, não só de capacitação, mas de atuação. É só isso mesmo, Tércia. Vai aparecer o Ali Educação Empreendedora Fase 1. Esses são os cursos que você tem que concluir. Pode atualizar. Pode atualizar. Coloque o seu certificado e avise que você está evoluindo com o Sebrae. E que você vai atender melhor por conta disso. Não tem problema nenhum, não. E do mais, estamos aqui disponíveis, o que precisar. Qualquer coisa, Matheus e Ana Paula passam pra gente, eles vão estar presenciais com vocês, avisem pra gente e a gente vai resolvendo e vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço e vou passar aí a palavra pro Matheus. Obrigada a todos, viu, gente? Tchau, tchau. Valeu, Mari, muito obrigado. Obrigado mesmo, Mari, pelo apoio de vocês. A Aninha já falou, mas eu retifico aqui, ou ratifico, na verdade, tudo que ela falou, né, em prol da ajuda de vocês para a gente conseguir estar junto com os agentes. Bem, gente, vou dar continuidade aqui junto com a Ana Paula, né, para a gente conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito dessa nova jornada, né? Eu tô no Ali desde 2015, então completo 10 anos de Ali, né? Eu sou consultor do Sebrae, não sou colaborador, mas a minha experiência no Ali vocês vão viver agora e vocês vão ver que é uma jornada incrível que vai mudar e impactar toda a vida de vocês. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque vocês vão ver no estado, no nacional, na regional, sempre vai ter um ex-agente local dentro do Sebrae, ou uma empresa ou uma escola que vocês vão atender, também já tem algum agente que participou do programa. Isso é muito rico e a gente vê o quanto que contribui mesmo para a carreira da pessoa. Eu não tive a oportunidade de ser agente, né? Eu gostaria de participar sobre todos os ciclos do Ali, né? Mas eu comecei como um sênior em Florianópolis, eu resido em Florianópolis, Santa Catarina. Depois eu acabei atuando como consultor no estado de Santa Catarina e hoje eu estou como consultor do programa Ali no nacional. Então eu apoio todas as modalidades, fortemente no Ali Produtividade, Educação e Rural, nessas três modalidades, né? Junto com a Ana. Produtividade a gente tem o Fred, e no Rural a gente tem o Vitor e aí também é Ana. E o meu apoio da coordenadora nacional do programa Ali é a Débora Mazei, que estaria aqui junto conosco, mas ela ainda está ausente, né, voltando de férias. Então, em breve vocês vão conhecer também a Débora Mazei, que sabe tudo do Ali. Bem, gente, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês, né? Só para a gente conhecer um pouquinho com quem que a gente está conversando, né? A gente vai ter a oportunidade de visitar vocês, né? Vocês são os únicos estados, falando especificamente de Sergipe e Bahia, a gente sabe que tem Tocantins e também Minas, mas nesses dois estados, né, que tem um número maior de agentes que vão entrar agora no mês de março, a gente vai ter a oportunidade de estar junto com vocês aí pessoalmente, né? Eu e a Ana Paula. Isso para a gente vai ser bem enriquecedor e para vocês acredito que vai ser bem bacana também, né? Para contar com o Sebrae Nacional. Não é sempre que a gente consegue ter essa oportunidade, mas a gente vai ter isso na semana que vem. Aí, gente, eu vou mostrar aqui a minha apresentação e eu gostaria muito que vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Vocês podem só me confirmar se está aparecendo? Que eu vou botar em tela cheia aqui. Assim, Matheus. Boa, obrigado, Ninha. Entrar nesse QR Code, gente. Apontem o celular de vocês, por favor, nesse QR Code. Eu vou tirar da tela já já e vou colocar o link também ali no chat. Mas gostaria que vocês entrassem nessa plataforma. Ela é online, né, gratuita. Não tem
é bem tranquila de utilizar, né? Mas que vocês entrassem ali para responder algumas perguntinhas para a gente conhecer um pouquinho de vocês, saber o que que vocês conhecem do programa Ali também. E vou até já anotar aqui o link e compartilhar ali no chat, para quem não conseguir, já pode responder sim, tá, gente? Basta clicar ali. Vou parar de compartilhar para eu conseguir ver aqui. E aí vocês só vão conseguir passar a pergunta a partir do momento que eu passar para a próxima tela. A gente tem bastante gente que já respondeu. Vou até compartilhar aqui as respostas para vocês verem também, para a gente fazer isso de maneira dinâmica, gente. Vamos lá. Acredito que estão vendo minha tela, né? Do Mente, né? Alguém pode só me confirmar se está aparecendo? Estamos sim, Matheus. Boa, obrigado. Agora sim, agora está na tela cheia do jeito que eu queria. Então, quando falamos sobre educação, qual das opções te representa? Eu curto os números. Gostaria que tivesse mais gente, porque eu sou dos números. Vocês vão ver que vocês vão ter uma palestra comigo sobre educação financeira, mas eu sei que nós somos minoria, mas estamos aí firme e forte. Sou da turma da biblioteca. Se tem dinâmica, eu já fico na frente. E foco nas pessoas. Obrigado, ó, tem gente voltando para os números. Agradeço por isso. Já estão focando nas pessoas e sensibilizando na minha pessoa. Mas legal, a gente sabe que da educação tem muita ligação com a parte de humanas, né? Então, logicamente, o número maior seria para essa opção. Quantas escolas? Aí é uma pergunta que eu não gostaria que vocês olhassem no chat GPT, né? Que vocês acreditassem na intuição de vocês, ou caso vocês saibam, que clicassem aqui, né? Porque a gente tem uma escolha certa, né? Quais escolas, quantas escolas públicas existem no nosso país? Vocês sabem? Ó, 230, 140, aproximadamente, porque é um número muito próximo, né? A gente fica até feio botar número quebrado. Ó, 230 tá na frente, é só pública, tá, gente? Lembrando que a gente tem as particulares também, sem contar faculdades. 230 tá na frente. Vamos lá, vamos responder. Ó, 50 mil apareceu. Será que é 50 mil, gente? Pública pode ser estadual, municipal, federal, que tem poucas, mas tem. A resposta certa é aproximadamente 140, gente. Nós temos 139 mil e uns quebrados de escolas públicas no nosso país. Vamos para a terceira perguntinha. Quantas crianças aproximadamente são matriculadas na rede pública no nosso país? Então, vamos pensar aqui de 100% das crianças que estão matriculadas, quantas estão na rede pública? Agora já está indo mais rápido. Aí eu deixei quebradinho mesmo para deixar o número bem exato para vocês. Vamos que tem mais gente aí, boa. Ó, tá quase todo mundo respondendo, gente. Boa. Acertaram, que é um número maior, né? Realmente são 66,8% das crianças, é um número bem alto, fico muito feliz por isso, né? Estão em escolas públicas, na rede pública, né? Que vocês, inclusive, vão atender, gente. Aí uma perguntinha para vocês. O que que mais atrapalha na sua produtividade? Até vou perguntar para Ana Paula. O que que mais te atrapalha, Aninha? Dessas quatro opções, ou teria uma outra? Não, eu mereço uma.
Não, da procrastinação. Eu ficaria com as notificações infinitas do WhatsApp. Isso realmente tem, assim, tem sido um exercício para mim isolar isso, porque toda hora a linha de raciocínio é quebrada por conta disso. É, é verdade. Como eu trabalho bastante com duas telas, eu tento tirar o WhatsApp de uma da tela, ou pelo menos tirar a notificação ali, o barulhinho, porque o barulhinho me deixa angustiado. E eu adoro chegar na sexta-feira, a gente ir desligar ou colocar. Geralmente eu coloco para o arquivo, né? Aquilo que eu vou deixando. E aquilo que não é relevante, eu vou lá e coloco para ler tudo na sexta-feira e seja o que Deus quiser. É. Faço isso. Mas beleza, sofremos das mesmas coisas. E para você, gente, qual que é a primeira palavra que vem à sua mente quando a gente pensa no Sebrae? Agora, uma palavra só. Uma pequena empresa, microempresa. Legal, gente. Isso o programa ele vai além do que está escrito aqui e na apresentação eu vou mostrar para vocês o porquê. Propósito. Muito bom, gente. Impactar. Legal. É a palavra maior, né? Empreendedorismo e inovação. Lembrando que a gente está falando disso dentro do programa, né? É um programa de inovação, é um programa de empreendedorismo. Pô, legal. Acho que todo mundo respondeu. E a última pergunta, gente. Qual que é o sentimento de vocês, a partir de hoje, que vocês estão entrando, né, junto conosco aqui, nesse momento, no programa Ali? Sejam bem sinceros. Legal. É tudo isso, gente. Mas, pô, que legal. A palavra mais dita aqui, né, além da expectativa, felicidade, realização e alegria. Isso podem ter certeza que a palavra de vocês nos motiva a continuar nesse propósito junto ao programa, gente. Gosto bastante dessa tela aqui. Depois, quando a gente não está muito legal, a gente fortalece por meio do que pode impactar vocês. Muito obrigado, gente. Aí eu vou voltar para minha apresentação, porque agora já estamos apresentados, já conheço um pouquinho de vocês, vou conhecer mais da história de vocês na semana que vem junto com a Aninha, e a gente tem uma apresentação aqui para conversar um pouco com vocês. E acho que já está aparecendo na tela a partir de agora, certo? Legal. Quer iniciar, Aninha? Matheus, eu que eu tinha um primeiro recado meu lá, você pode tocar desde o início. Tá Estou aqui bom. e eu vou fazendo as intervenções, tá bom? Fechou, amiga. Então vamos lá, gente. Primeiro que o programa Ali, né, é um programa muito maior daquilo que a gente está conversando aqui com vocês, porque tem muita gente envolvida nesse programa, né? A gente está falando de um programa que ele tem, depois eu tenho uma tela ali, né, 17 anos de muito trabalho, de muita dedicação, muita gente envolvida, seja por meio de bolsa, por meio de ser funcionário do Sebrae, consultor do Sebrae, empresa impactada ou colégios atendidos, enfim, né? Mas pegando pela parte burocrática, né? A gente tem ele como uma definição de que é um projeto de extensão tecnológica. A gente nunca pode esquecer disso, gente, que o foco não é simplesmente atender escolas. A gente tem um plano de trabalho muito firme e forte, né, para que depois ele seja exposto e seja trabalhado em cima, né, do que vocês vão apresentar. Então, a gente tem a parte técnica, que é o campo mesmo, a gente atender as escolas, mas a gente tem a parte de produção acadêmica,
né? Então, ele avalia o impacto gerado pela inovação. Então, a gente sempre precisa voltar à inovação. A metodologia é trabalhada, a instrumentalização com ferramentas ágeis, né, como forma de promover a implantação da inovação. O trabalho de pesquisa, que é aquilo que vocês vão produzir no decorrer dos meses que vocês vão estar em campo, e o resultado gerado deve ser apresentado em formato de produção bibliográfica, como eu tinha comentado, conforme definido em metodologia, que vocês vão ter a partir de semana que vem a metodologia, no cronograma do projeto e no plano de trabalho de bolsistas. Ou seja, gente, vocês têm um plano de trabalho, né, que vocês vão planejar, né, assinar e executar. Esse plano de trabalho, vocês estão envolvidos dentro de um cronograma. Esse cronograma ele é feito para o Brasil inteiro, né, de atuação em escolas que vocês vão estar trabalhando, e a parte acadêmica está dentro desse cronograma que vocês vão estar atuando junto com as escolas. Então, ele acaba acontecendo no meio do caminho. E o que que é uma extensão tecnológica que a gente citou ali? É uma atividade que auxilia no desenvolvimento e no aperfeiçoamento na difusão de soluções científicas e tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado. Nós temos uma plataforma, gente, chamada Ali Academy, que ele é muito rico de informação, porque ele envolve produções acadêmicas de todos os agentes de todo o Brasil, de mais de 10 anos. Desculpa, de mais de 8 anos. Então, nesses 8 anos, a gente tem muita informação, muito trabalho acadêmico que foram elaborados por vocês, agentes, né, que podem ser utilizados para o mercado, né, ou pelos próprios agentes para transformar outras empresas ou outras escolas. Então, isso a gente coloca tudo numa base através dessa plataforma, né? A gente tem um estatuto por trás, né? Então, até 2020, gente, como eu comentei, eu estou no Ali desde 2015. Até o ano de 2020, vocês, os agentes locais, eles eram bolsistas do CNPq, né? O Sebrae tinha uma parceria com o CNPq, e os bolsistas, eles eram não credenciados, eles tinham a bolsa vinculada ao CNPq e o Sebrae pagava a bolsa. Porém, a partir do marco legal, né, e do novo estatuto, os bolsistas começaram a, a atuar, né, pelo Sebrae, sendo bolsista Sebrae, né, porque nesse estatuto, o Sebrae, como um serviço social autônomo, foi formalizado e regularizado para que também pudesse atuar com esse marco legal da inovação. Então, por isso que os agentes hoje são bolsistas do Sebrae e não do CNPq. Então, até ali em 2020, gente, nós tínhamos ALIs que tinham sido CNPq, né? Aí, a partir de 22, se tornaram Ali Sebrae, por isso que conseguiram atuar no programa Ali por muito mais tempo, né? Porque eles conseguiram somar o período de Ali CNPq também com o período do Ali Sebrae. Porém, a gente tem um limite para ser bolsistas dentro do programa. E quando eu digo limite, é de bolsa, tá, gente? Não é por modalidade. Porque a gente tem Ali que já foi bolsista de uma modalidade, ele pode ir para outra modalidade. O importante sempre é respeitar esse limite máximo. Então, o que que é uma bolsa, né? Bolsas são doação civil, cujos resultados do projeto não revertem economicamente a benefício do doador e não importem remuneração decorrente da prestação de serviço, ou seja, vocês não prestam um serviço, vocês são bolsistas, né? Vocês não são funcionários, vocês são bolsistas. Eu digo bastante isso, gente, porque a gente tem que tomar até um cuidado, quando a gente for divulgar, a partir desse mês, vocês já podem divulgar que vocês são bolsistas do Sebrae, que vocês atuam como bolsistas no Sebrae, porém a gente tem que deixar muito claro na comunicação, na nossa identidade, né, junto à nossa atuação, quando a gente for expor, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado, né, ao fazer uma divulgação numa rede social, principalmente a rede social, que torna pública daquilo que a gente vai publicar, tendo uma vinculação com aquilo que vocês estão fazendo, né? Então, lembrando que a marca Sebrae é uma das 10 marcas mais lembradas e valorizadas no nosso país. Então, é muito importante vocês utilizarem isso a favor e que vocês respeitem muito essa marca. Então, questões políticas, né, gente? Isso a gente vai conversar bastante na semana que vem, mas tomem muito cuidado
como política, como religião, utilizando a marca Sebrae, né? Por quê? Porque vocês estão atuando em escolas que vão ter diferentes pensamentos, né? Vocês vão trabalhar com pessoas de diferentes pensamentos e a gente precisa ser sempre respeitando, né, aquilo que a gente vai atuar, independente daquilo que a gente pensa, gente. Então, vamos tomar esse certo cuidado até na divulgação, principalmente nas redes sociais. Vamos lá. As bolsas, elas podem ser interruptas a qualquer momento. Então, vocês são bolsistas que vão estar atuando junto com o consultor sênior, junto ou com o consultor sênior, ou diretamente a gerência regional e estadual, né, do seu estado. Então, quando a gente fala que pode ser interrompida, pode ser por opção do agente ou pode ser por opção do Sebrae. É claro que opção do Sebrae existem várias maneiras, né, por meio do nosso guia, que vai repassar o porquê que o agente acaba interrompendo a sua bolsa, né? Então, existem alguns mecanismos para que isso seja feito, mas, logicamente, não é aquilo que a gente quer. E o bolsista, a mesma coisa, né? Ele não pode simplesmente sair do programa, no meio do programa e não ter nenhuma entrega. Por quê? Porque lá atrás ele assinou um plano de trabalho, né, que ele vai ter a produção acadêmica, principalmente, para ter essa entrega, por mais que ele saia, né? Estão concedidas a critérios claros de concessão e o que, que não é bolsa? São bolsas não se prestam pagamento de fornecedores ou funcionários do Sebrae. Então, a gente não está atuando como consultor, isso é muito importante. Vocês não estão atendendo escolas, vocês estão acompanhando escolas. Atender escolas faz parte do consultor ou da consultora que é credenciado ao Sebrae. Acompanhar escolas faz parte da atividade do bolsistas. Não são um serviço tecnológico como o Sebrae Tech. Sebrae Tech é uma atuação que o Sebrae faz com base tecnológicas para atender escolas e principalmente empresas. Não são uma consultoria de nível básico, ou seja, vocês não são agentes de orientação específica e técnica. Então, que é aquele consultor que está atuando diretamente nas escolas ou nas empresas e não são um serviço para municípios, como agente de desenvolvimento. Então, o foco é acompanhar por meio de uma metodologia que foi criada especificamente para a nossa modalidade dual educação. Aí, gente, nós temos 5 modalidades atualmente, né? Então, vocês fazem parte de algo muito maior, como eu tinha comentado. A gente tem o Ali Ecossistemas, tem o Ali Educação Empreendedora, o Ali Produtividade, o Ali Rural e o Ali Indicação Geográfica. Só para vocês terem uma noção do impacto que a gente teve só no ano passado, olha o tanto de empresas, o tanto de escolas, o tanto de ecossistemas que a gente atuou nesse último ano. Só em 2024 a gente está falando aqui, gente. Então, a gente tinha o Ali Transformação Digital, né, que era uma modalidade do programa Ali voltada a transformar a parte digital das empresas, né? Então, com soluções digitais para essas empresas. E agora o Ali Transformação Digital foi acoplado à modalidade do Ali Produtividade. Por isso que no slide anterior vocês vão ver somente o Ali Produtividade, porque agora a gente fez essa unificação. E a gente tem o Ali Rural, né, que atende os nossos produtores rurais, né? Um projeto muito bacana também que é a atuação feita pelo Sebrae, atuando mais na parte de gestão e inovação. Temos o nosso Ali Educação Empreendedora, né? A gente atuou com mais de 44 mil estudantes, teve mais de 308 mil professores impactados, mais de 480 mil alunos atingidos e 1.948 escolas atendidas. Gente, olha que bacana, né? Com 194 agentes em campo. Então, estamos falando aí que cada agente pelo menos atendeu 10 escolas, né? Claro que alguns agentes vão saindo do programa e vai encaminhando para outros que vão entrando. Então, a gente tem um impacto bem bacana na nossa modalidade. E, gente, quais são os atores, né, que estão junto conosco nesse programa? Vocês, né, nossos queridos agentes locais, que representam o Sebrae lá na ponta, vocês estão juntos
com os coordenadores estaduais e nacionais e também regionais, né? Ali gestor regional. Então, você que está na Bahia você faz parte de alguma regional do Sebrae, e essa regional do Sebrae tem um gestor lá que está apoiando o coordenador estadual, que é apoiado pelo coordenador nacional. Então, a gente tem o papel da Ana Paula, né? Vou pegar a Bahia como exemplo que eu estava citando. A gente tem a Ana Paula como nacional, a gente tem o José como estadual, né? Que muitos de vocês já conhecem ou vão conhecer a partir de hoje, e a gente tem algum gestor do Sebrae na região também que atende a parte de educação. E isso vai acontecer em Sergipe, em Tocantins, em Minas, em todos os estados que a gente tem o área educação. A gente tem o nosso público-alvo, que são as escolas, né, que a gente vai atender. Vocês vão ter um consultor sênior, né, um consultor experiente que já atua na modalidade, e um orientador para estar junto com vocês na parte de produção acadêmica. Então, esses são os atores do nosso programa. E, gente, o que nós pedimos, sugerimos, indagamos, o que é importante a gente ter, né, para ser um bom agente local? Primeiro, ter uma boa comunicação. Ah, Matheus, mas eu sou um pouco retraído, eu sou mais na minha. Não tem problema, gente. Importante é que na hora do espetáculo, que é o atendimento de vocês, vocês vão lá e dêem um show junto com as escolas, com os professores, com todo o apoio do Sebrae que vai estar junto com vocês. Então, podem ter certeza que a comunicação, caso vocês ainda não tenham como habilidade, vocês podem ser estimulados e vocês podem aprender, porque eu sei, eu já fiz vários cursos, gente, de oratório, e me ajudou bastante lá atrás, então todo mundo é possível que se complemente com essa atribuição. A gente tem uma escuta ativa muito forte, né, pessoal? A gente tem 2 ouvidos e apenas uma boca, então quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai identificar desafios das nossas escolas, dos nossos professores, mais soluções a gente vai poder ajudá-los, né? Porque diante daquilo que a gente vai ouvir, e não só ouvir, né? Mas que a gente vai relatar no nosso diagnóstico, diante da metodologia, a gente vai conseguir ter várias alternativas de soluções para atendê-los e, claro, gerar bom resultado. Então, ter um bom relacionamento interpessoal em equipe, né? Vocês não estão sozinhos. Matheus, mas no meu estado só tenho eu como Ali. Beleza, gente, mas nós temos mais vários tantos, né, agentes locais em todo o Brasil. Então, como eu comentei ali, só no ano passado a gente tinha 150. Então, vamos lá, gente, eu não estou sozinho, eu tenho mais 149 agentes locais que fazem a mesma metodologia que eu, em estados diferentes, com desafios, às vezes maiores, às vezes menores, mas todos com seus desafios, né, que podem me ajudar. Então, quanto mais relacionamento eu tiver com os meus colegas, com o meu consultor sênior, que ele está aqui para te apoiar, para te dar a mão. Eu fui consultor sênior, eu sei o quanto que é importante o nosso papel junto com a gente, com o gerente, com o gestor da regional, com o gestor do seu estado. Gente, contem com eles, porque vocês não estão entrando num barco simplesmente sozinhos, né? Já tem bastante gente que conhece o barco, então pode ajudar na direção correta. Ter muita resiliência, resiliência para atender a escola, para atender o professor. Não desistam, gente. A gente fala que, pô, vamos lá, vamos atender 15 escolas, das 15 escolas, estou supondo aqui, tá, gente? Das 15 escolas, a gente tem uma escola que, pô, não é muito legal, né? O professor, o coordenador, a gente tem que deixar essa escola, né, para de repente visitar junto com uma escola que seja legal, né, no mesmo dia, para dar uma quebrada, para a gente dar uma equilibrada no dia, ou para a gente ter um bom espírito, né, de atender todas com maestria que vocês vão fazer, e ter resiliência para não desistir delas, gente. Né? Sempre lembrem que escolas são movidas por pessoas. A gente tem uma escola, mas atrás da escola tem pessoas, né? E olha o tanto que eu mostrei para vocês de impacto que a gente acaba fazendo em todo o nosso país, né, com o programa. Então, às vezes vocês atenderem 15 escolas, né, que transformando em
tô supondo, tá, gente, em 150 pessoas, né, que vai ser atendida. Dessas 150, a gente vai multiplicando para os outros colegas que estão em outras regiões. Olha o tanto, né, que a gente impacta o nosso país por meio de uma metodologia que vocês estão fazendo parte. Então, por favor, tenham resiliência no programa que vocês vão ter um lindo caminho pela frente, né, com muito trabalho, sim, né, mas também com muito apoio da gente para que isso seja construído da melhor maneira possível. Tenha muita pontualidade, gente. Vocês viram que a gente respeitou aqui o horário, né? E gostaríamos e sugerimos, indagamos que vocês sejam pontuais com as escolas. Ah, Matheus, mas eles não são pontuais comigo. Façam a parte de vocês até para a gente ter argumento depois de que eles devem fazer a parte deles também, né? Então não é porque eles geralmente atrasam que a gente já chega atrasado, né? Porque daí a gente acaba perdendo até a argumentação, gente. Então, pontualidade sempre, mas não no atendimento somente. Vocês têm um sistema para atualizar, vocês têm um plano de trabalho para executar, vocês têm um cronograma, né? Então, a metodologia, ela proporciona que vocês atuem em campo com muita flexibilidade, mas diante de um cronograma estruturado que vocês precisam seguir à risca. Então, isso precisa ser respeitado, essa pontualidade, ela é gerenciada, né, ela é controlada pela gente, então a gente tem mecanismo aqui para saber e acompanhar o trabalho da galera em campo. E ser proativo, né, gente? Eu gosto muito disso porque a gente não precisa simplesmente esperar para que algo aconteça aqui na nossa regional. A gente pode sugerir que algo seja feita diferente. Ah, Matheus, tua apresentação aqui tá faltando cor. Beleza. Uma proatividade, cabe vocês a chegar e me sugerir assim, ah, Matheus, bota aqui uma tela diferente, bota aqui uma cor diferente, ou por que que a gente não faz através de uma outra plataforma, ou porque, enfim, gente, a metodologia, como eu falei, ela é pronta, né, para que vocês executem. Porém, o como vocês vão fazer, vocês têm essa flexibilidade. Então, sejam proativos de dar o seu melhor e fazer coisas diferentes, respeitando, lógico, no nosso modelo de trabalho. Aí a gente tem alguns pontos para passar para vocês, que é regras do nosso programa, né? O plano de trabalho, né? Como eu comentei com vocês, a gente vai falar isso na semana que vem presencialmente também. Nosso termo de outorga que vocês assinam, né, quando entram no programa, nosso código de ética, a gente respeita, a gente leva isso muito a sério, muito mesmo. Então, geralmente um Ali é desligado, gente, por conta do nosso código de ética. Então, é aqui que a gente pega, né, e vocês fizeram a formação básica ou estão fazendo a formação básica da capacitação, e a gente tem um curso falando do código de ética. Respeitem muito o código do Sebrae. A gente tem a nossa metodologia, respeitem muito a metodologia que é trabalhada. Outro ponto aqui, dedicação exclusiva. Gente, vocês não podem ter outra fonte de remuneração. Remuneração, tá certo? Eu sempre acabo confundindo remuneração com remuneração, mas vocês não podem ter uma outra fonte de renda. A gente deveria ter falado isso desde o início, é mais fácil. Vocês são bolsistas exclusivos. Ah, Matheus, eu sou sócio de uma empresa. Vocês não podem ser sócios administradores dessa empresa. Matheus, eu tenho um MEI. Esse MEI precisa estar. Ele pode estar ativo, mas ele não pode estar faturando, né? Porque isso é uma fonte de renda. Matheus, eu sou vinculado a uma empresa. Vocês não podem ser. Enfim, gente, bolsista, ele é exclusivo, tá? Então, dediquem-se a essa bolsa para estar nesses meses em campo. Vocês vão ver que vai surgir muita, muita, muita oportunidade para vocês, tá? No decorrer do programa, mas respeitem muito o trabalho, porque vocês só têm a ganhar com isso, gente. Então, o tempo de dedicação para vocês, aplicar a pesquisa em campo e elaboração da produção bibliográfica, né? Vocês estão recebendo a bolsa para isso. Até já queria aproveitar, gente, e falar que esse mês de capacitação, né, eu ouso dizer que é o único programa que paga para a gente aprender, né? Porque geralmente quando a gente vai para uma faculdade, quando a gente faz um curso, a gente paga por esse curso, a gente paga por essa faculdade. Vocês vão ter um mês inteirinho de capacitação e eu vou mostrar aqui a programação para vocês.
e vocês estão recebendo para isso. O que que eu quero dizer com isso, gente? Que essa bolsa de R$ 5.000 que vocês estão recebendo a partir do mês de março, vocês devem ter 100% de presença em tudo que a gente faz aqui. E é o mínimo, gente. Por quê? Porque a gente tem capacitação. Hoje a gente tem a nossa boas-vindas, que vai durar 1h30, ou no máximo 2 horas. A gente tem outras capacitações que dão 2, 4 horas no dia, outras que é o dia inteiro. Enfim, gente, vocês estão recebendo para isso, né? Então, por favor, respeitem, não apresentem, mas respondam toda a pesquisa que tiver da lista de presença, né? Porque é através dela que a gente vai medir a participação de vocês, a efetivação de vocês com 100% de presença. Então, por favor, isso é muito sério, a gente leva isso muito a sério, porque lembrando muito, gente, que esse dinheiro, ele é público, sim, né? Então, a gente reclama muito, não tô falando da gente e população, tá, pessoal? A gente reclama tanto de uso indevido de recurso, né, que a gente tem que levar isso muito a sério. Então, eu, Matheus Bernardino, aquilo que eu estou prestando serviço para o Sebrae, eu levo muito a sério, porque esse recurso tem que ser utilizado da melhor maneira possível, que é aquilo que eu fui contratado para isso. Aninha, por favor. Eu queria só deixar uma contribuição na linha do que você traz nessa reflexão, Matheus, que o que a gente está fazendo aqui, o que vocês, né, bolsistas, estão fazendo no momento em que aceitaram este convite, esse desafio, é mesmo uma atitude empreendedora que vocês estão tendo diante da trajetória profissional de vocês, né, do processo de formação profissional de todos vocês. Então, entender dessa forma, eu acho que ajuda muito a ter um cuidado especial com essas questões todas que o Matheus traz e que vão corroborar para a sua avaliação e para o seu crescimento dentro da história do Sebrae, né? Dentro da construção de uma história com o Sebrae, porque eu costumo dizer, o Ali, ele pode ser a porta de entrada, apenas a porta de entrada, né? E de uma história incrível que você pode construir com essa empresa, né? Porque o Sebrae, o Ali é só uma das iniciativas que o Sebrae desenvolve, mas a nossa atuação ela é gigante dentro desse país. Então, observar e cuidar disso de uma forma, com uma atitude empreendedora mesmo, cuidando dos detalhes, cuidando do pormenor, vai fazer toda a diferença na avaliação de vocês e na futura relação que vocês podem ter com a instituição, né? Então, vale a pena, sim, todo esse cuidado que o Matheus traz. Perfeito, obrigado, Aninha. O terceiro ponto, o bolsista Sebrae, né? Sempre citar, como eu tinha comentado, que vocês são bolsistas. Aqui é só um exemplo, tá, gente? No programa Ali Ecossistemas. No caso de vocês, Ali, Educação. Agenda de atividades, né? Estruturar a agenda de atividades compatível com os atores e cronograma proposto, a aplicação da metodologia. Então, vocês são da educação, ou quem está entrando na educação agora, saibam que tem cronograma específico da educação, né? A gente sabe que tem períodos diferentes no início do ano, na metade do ano. Então, a gente tem que respeitar essas atividades e aproveitar, né, esses momentos, inclusive, para a gente focar bastante na parte da produção acadêmica, que continua aparecendo para você, gente? Só para confirmar? Sim. Sim, beleza. Obrigado. Por falar nisso, né, o resultado da pesquisa deverá ser registrado, né, em formato de estudos. É repetido a palavra, já não é a primeira vez. Em formato de estudos de caso e Canvas Ali, né, que vocês fazem um modelo de negócio através de uma ferramenta chamada Canvas. Depois, mais para frente, na metodologia, vocês vão entender como que é feito. A comunicação entre os atores, né? Então, ela deve ser muito respeitada, mas muito fluida, muito constante. Não trabalhem sozinhos, gente, não faz sentido nenhum, até porque vocês vão precisar de apoio em vários momentos e vocês precisam de um consultor sênior que é contratado para isso, o orientador é contratado para isso, e vocês têm um baita gestor regional e estadual para estar junto com vocês. Então, respeitem bastante cada ator, né, e contem com eles. Rede social, quando, né, falando um pouquinho mais, né, não é permitido abrir perfil com o nome do projeto Ali, então a gente não pode citar o nome Projeto Ali
Sergipe, por exemplo, né? Vocês podem utilizar o nome de vocês, normal, né? E aí atuar. Vocês vão ver vários exemplos de vários agentes locais, né? Mas vocês podem ter o perfil de vocês profissional. Se vocês forem ver o meu perfil, né? Que é Matheus B. Neto, fazendo uma propaganda que nem deveria, não faz nem sentido, mas vocês vão ver que ele é totalmente profissional, pouquíssima coisa pessoal, né? Porque ele é aberto, mas eu tenho o meu pessoal que ele é privado. Então, no profissional, vocês vão ver que eu cito sim o Sebrae em vários momentos, mas eu não falo em nenhum momento que eu sou do Sebrae, né? E agora, mas eu posso citar que eu posso citar ali no perfil que sim, eu sou um bolsista, um agente local de inovação ou um bolsista do Sebrae. Isso sim é possível. Tá, gente? É permitido citar o Sebrae em suas publicações desde que não tenha cunho político, partidário ou seja ofensivo. Então, por favor, muito cuidado com isso, como eu tinha comentado anteriormente. Viagens e ausências das atividades, sempre, gente, sempre que houver necessidade de uma ausência de vocês, comuniquem, né, de imediato o consultor sênior de vocês e também o gestor regional e estadual, né, porque vocês vão fazer um plano de avaliação e desempenho, né, para que reavalie até essa possível viagem que vocês precisam fazer. Ah, Matheus, já tinha planejado uma viagem daqui a 2 meses. Alinhem muito bem, né, com o consultor e com o gestor, porque a partir do momento que vocês entram no programa, vocês sabem que vocês precisam ter dedicação exclusiva, né? O atendimento ele é presencial, vocês vão nas escolas, então o cronograma não pode ser prejudicado por conta de uma viagem, a não ser que seja muito bem alinhado com o seu gestor regional, estadual, que inclusive em alguns momentos vai conversar com o nacional para alinhar essas informações. Gente, eu acho que eu até falei calmo, né? Todo mundo sabe que, ou quem não sabe, mas a gente que mora aqui em Santa Catarina, especificamente Florianópolis, fala muito rápido, mas eu tô me policiando bastante para ter uma expressão mais tranquila. Tá aparecendo uma tela bem feia do Excel para vocês? Por que que ela é feia, gente? Porque eu não consigo formatá-la, né, e botar na apresentação que ela vai ficar meio quebrada. Então eu vou abrir ela no Excel mesmo para vocês sentirem o que que a gente montou aqui, preparou para vocês. Primeiro, gente, que vocês estão participando de uma capacitação que já foi feita lá em janeiro. Essa capacitação a gente fez com mais de 1.000, não mais, eu vou estar mentindo, mas tinha 800, né, 850 agentes locais que entraram em campo de várias modalidades, tinha do produtividade, tinha do ecossistema, tinha do IG e tinha do educação, de vários estados, né? Mas a gente tem alguns estados que estão em alguns momentos diferentes daqueles outros, né? Então a gente está trabalhando aqui, como eu comentei, tem gente de Minas, de Tocantins, de Sergipe, da Bahia, que tem um grupo maior. A gente vai ter o início em São Paulo do Ali Produtividade a partir do mês que vem. Tem mais 400 ALIs entrando em campo. A gente tem mais 400 ALIs entrando em agosto, que é do Ali Rural. Então, esse projeto, ele é vivo, né? Ele vai acontecendo até o momento que todos os estados estão atuando nas modalidades. Não quer dizer que Sergipe, vou pegar Tocantins para dar uma mudada, não quer dizer que Tocantins tem produtividade rural e educação que os outros estados também têm, né? Isso vai muito da estratégia de cada estado, tá, gente? Então, mais uma coisa, a gente levou isso muito a sério, que é vocês terem a mesma qualidade, né, e a mesma eficácia que a gente teve em janeiro dos outros ALIs. Então, não é porque a gente tinha 850 ALIs de vários estados em janeiro que a gente fez algo híbrido que vocês fariam de forma diferente. Então, a gente respeitou muito isso, né, para ter a qualidade de entrega, para que vocês fossem capacitados da mesma maneira, com a mesma qualidade, e isso vai acontecer conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Então, na semana que vem, né, vocês estão presencialmente, né, com seus estados. Como eu comentei, eu e a Aninha estaremos aí com vocês em algum momento, né, para conversar. Então, caso vocês tenham dúvidas do programa, né, como vocês já têm acesso à universidade, vocês estão estudando sobre a metodologia, aproveitem, né, para levar, né, esses pontos para a gente, até como sugestões,
né? Ou dúvidas mesmo. Mas um monte de dúvida a gente não vai tirar de vocês, podem ter certeza, mas de coração a gente leva e a gente vai depois atrás do que a gente não souber para repassar para todo mundo, tá, gente? Porque sempre surgem dúvidas novas. Então, essa próxima semana ela é presencial. A gente tem depois uma semana de online, né, junto com vocês. Então, aqui foram as mesmas palestras que a gente teve em janeiro, né? A gente vai estar com a professora Lília falando de uma pesquisa de persona, e só tem no Brasil. Foi essa pesquisa que foi bem legal. Isso na segunda-feira. Na terça, a gente vai ter a professora Marluce e a Cacilda falando de metodologias ágeis e oficina Ser. Depois o professor Fernando falando de gestão de tempo. E depois, aqui vocês vão estar com o seu estado, né? Tirando as demandas de cronograma do estado. E no dia 21 vão estar junto comigo aqui para falar de educação financeira pessoal, tá? E aí, na última semana, a gente tem palestras transversais, que elas são técnicas, mas são transversais, ou seja, servem para todas as metodologias. O primeiro é com o nosso querido Dário, né, sobre a arte de facilitar grupos e equipes, então vai ajudar vocês nessa questão de proatividade. Depois, uma palestra muito legal com a Alessandra e com a Renata sobre diversidade e o Sebrae delas, né, a atuação do Sebrae nessas duas frentes. Depois vem o nosso querido Wallace falando sobre o sistema Ali. Então, o sistema Ali, vocês vão ter uma capacitação para explicar como que funciona, tá? E eu não vou dar spoiler, porque é bem autoexplicativo mesmo que ele faz. Não é autoexplicativo, é explicativo aquilo que ele faz. Depois a gente vai trazer um ex-Ali. Não é ex, tá, gente? Ele ainda está em campo, né? O Gnant é até difícil de falar, porque ele é da África e é muito legal ouvi-lo, né? Porque diante do desafio de um africano atuando no área de educação aqui no país, até por conta da língua que eu estou falando e da cultura, vocês vão ver o quanto que pode transformar a vida de vocês mesmo. Então a gente vai ter esse bate-papo junto com ele, trazendo ele para conversar com vocês, tirar dúvida de vocês, e o último dia a gente deixa também para o estado, para que vocês tenham esse momento e vamos para campo. Aí tem o nosso cronograma da metodologia mesmo. Certo, Aninha? Mudo, né? Esqueço de abrir o microfone. É isso, da minha parte, estou contemplada aqui. Agora, eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para esse propósito, para esse objetivo nosso aqui de voo panorâmico, como eu havia dito, né? Se tem mais alguma coisa. Gláucia está aí? Gláucia, é porque eu não consigo ver todos daqui. Se tiver e puder abrir sua câmera, Gláucia, eu queria te apresentar para todo mundo, que aí eles já vão conhecendo o rostinho, já vão se familiarizando. Mas eu não sei, ela não me aparece para mim aqui. Acho que não, né? Bom, mas não vai faltar oportunidade, pessoal. Aí ela está dizendo aqui que precisa abrir a câmera dela, porque ela entrou pelo outro link. Maria Clara, você consegue? Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera dela aqui, só para vocês já conhecerem. A Gláucia está aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Permitir câmera. Liberei para você aqui, ver se você consegue agora, Gláucia. Não? Bom, mas não vai faltar oportunidade. Você consegue ver daí? Não, né, Matheus? Ela tá aqui, mas eu. Mas aparece com câmera aberta, não, né? Não. Porque aqui está liberada a câmera dela, mas eu não consigo visualizá-la. Mas tudo bem, só para Eu vocês incluí ela saberem. como apresentadora. Se ela quiser tentar de novo, Tenta aí, Gláucia, para gente. Aqui está dizendo que falta o áudio. Ah, agora sim. Vê se você consegue liberar seu áudio aí, Gláucia, para você dar um alô para todo mundo. Não estamos te ouvindo.
Não está saindo. Não. O áudio não sai, mas de qualquer forma, está todo mundo vendo a Gláucia, é essa aí, ela estará com vocês também daqui para frente, em todos os nossos encontros. Ela vai participar, só não vai comigo ainda para Salvador e para Sergipe agora, porque a Gláucia chegou tem pouco tempo, ela também já tem experiência ALA, então, assim, tem essa vivência do chão da coisa, né? Do chão do projeto, que eu acho que com certeza reposiciona. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente fala de um outro lugar, né? De uma outra perspectiva em relação ao programa. Então, vai conseguir ajudar muito vocês aí também. Pessoal, da minha parte é isso. Se alguém não tiver, bem-vinda, viu, Gláucia? Tenha sucesso aí nessa caminhada. Se ninguém tiver mais nenhuma outra dúvida, tem alguém perguntando aí, qual a possibilidade de um Ali virar Sebrae efetivo? Existem Ah, muitas possibilidades. Ah, legal essa pergunta. Quem foi que perguntou? Já não perdi o nome aqui. Mas, enfim, para ser efetivo do Sebrae, pessoal, a gente tem processos seletivos que regulamentam, né, essa entrada nossa. É, então, assim, é legal ficar atento, porque tem processos seletivos para ser efetivo, né? Não para ser consultor, mas para ser efetivo do Sebrae. Os processos são abertos de tempos em tempos, todos eles são divulgados tanto nas nossas redes sociais, de um modo geral, né? LinkedIn em especial é um que a gente tem muito acesso, então é só ficar ligado mesmo, tá? Agora, fora a possibilidade de ser um efetivo do Sebrae, a gente tem modalidades de relacionamento, né? Uma delas é ser consultor do Sebrae, e aí, no caso do Sebrae Nacional, o processo de credenciamento ele é aberto por tempo indeterminado, e os estados, de um modo geral, não estou respondendo por todos os estados aqui, porque isso varia muito, mas, de um modo geral, os estados abrem os seus processos em períodos específicos. Então, também precisa ficar atento, mas essas informações vocês conseguem acessando o portal do Sebrae, tá? Mas o de consultor para o Sebrae Nacional, ele é aberto para você fazer o seu cadastro a qualquer tempo. Tem lá todo um edital que você precisa observar e cumprir, mas vale muito a pena todo o esforço, né, que for gerado a partir dessa demanda de atender aos requisitos solicitados, vale muito a pena, porque é realmente uma instituição muito, muito, muito legal de se trabalhar. A gente cresce muito lá dentro, né? Gente, vocês Acho que é conseguem me ouvir isso. agora, Ana? Agora sim, Glaucia, olha só, Eba! finalmente, Aos 44 do segundo tempo a gente em tempo. conseguiu. Mas é isso, é persistência de Ali, isso. É isso. É que tava bloqueado aqui no fone, aí eu descobri Ah, agora. tá. Gente, mas olha, que bom que eu consegui falar com vocês. É uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu tive à frente aí do Ali desde 2022 lá no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência, posso dizer para vocês, queria muito dizer isso para vocês aqui hoje, que foi uma experiência, foi um divisor de águas, né? Tanto na minha experiência quanto dos meus colegas lá no Rio Grande do Sul. Foram 2 anos e meio, né? Quase, com, enfim, inúmeras possibilidades. Eu costumo dizer que a gente não só impacta, né, muitas vidas, mas a gente também é muito impactado pelo programa, né? Eu acho que o programa ele nos atravessa de uma forma que a gente não sai dele igual, né, como a gente entrou. Então, acho que tudo que foi dito aqui hoje, assim, faz parte, né, desse universo Ali. A gente tem aí muitas formas, né, de atuar em campo, mas acho que o que vocês falaram, né, em relação à questão desse relacionamento, né, com as escolas é fundamental, né, passar toda essa segurança que a gente encontra dentro né, junto com os nossos gestores, com os orientadores, enfim, com os próprios colegas. A gente teve muito compartilhamento lá no Sul também. Então, acho que é uma via de mão dupla.
né? Uma via de mão dupla para gerar impacto, tanto para quem está lá nas escolas, né? Sejam professores, alunos, comunidade, né? Famílias. Isso foi muito importante. Eu fiquei numa cidade de fronteira com o Uruguai, então uma cidade que tinha muitas demandas dentro das escolas, né? E algumas muito receptivas. Isso é uma coisa que eu acho que vocês vão encontrar ao longo do processo, né? Assim, algumas muito receptivas, outras com pouco conhecimento, mas receptivas, né? Pouco conhecimento do que é o empreendedorismo na escola, né? Do que é a educação empreendedora, e outras menos receptivas. Então, acho que o nosso papel aí, enquanto Ali, é conseguir fazer um meio campo aí, levar essas competências empreendedoras para dentro da escola, porque isso realmente faz uma diferença incrível. Ao longo de 3 ciclos, a gente pôde comprovar isso de uma forma muito bacana. Então, parabéns, né, para vocês por terem escolhido esse percurso nesse momento. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e me colocar à disposição aqui para tudo que vocês precisarem aí, tá bom? Bem-vindos. Obrigada, Gláucia, obrigada. E para terminar, tem mais alguém perguntando como será a capacitação? Deixa eu abrir aqui. É porque foge aqui para mim, gente, do chat, mas deixa eu abrir aqui. Como será a capacitação? Opa, acho que a Aninha caiu. Mas vamos lá, gente. Eu vou tirar algumas dúvidas aqui de vocês, né? A questão da escola, a gente trabalha com a escola de ensino básica, né? Então, esse é o nosso foco, tá, gente? Então, escolas públicas e privadas da escola da educação básica, né? O Ali atende 15 escolas no decorrer de um ciclo de 12 meses por ciclo. A capacitação é feita por instrutores contratados pelo... Ah, tá respondendo. Boa. Como será a capacitação dos educadores? Então, isso, né? Vocês podem participar quando a gente tiver capacitação desses educadores, gente, vocês podem estar como ouvintes, né? Mas vocês não podem capacitar porque não é o papel de vocês nesse momento, né? Mas saibam que vocês vão aprender muito. Ah, Matheus, mas eu já tenho habilidade. E tá tudo certo, gente. É só porque a bolsa não permite isso e vocês têm as atribuições da metodologia para vocês atuarem com ela, né? Mas futuramente depois vocês podem estar envolvidas como a Gláucia já participou do Ali, a Naika, gente, tem muita gente legal, né, que já foi Ali, que hoje está no Sebrae, então exemplos não faltam, tá? Tá muito fácil de vender o Ali hoje em dia para quem quer ser Ali, porque assim, tá, e depois, gente, depois, lá na frente vocês vão ver o tanto de oportunidade que vai surgir para vocês no decorrer do projeto. Qual a possibilidade de um Ali... Ah, tá, virar Sebrae já foi. Tem mais alguma dúvida, gente? Lembrando que a gente vai estar com vocês aí depois. Vão surgir dúvidas. Normal, gente. E não subestimem, tá, pessoal? Se tem uma lição, eu acabei caindo aqui a conexão, mas se tem uma lição que a gente aprende a cada oportunidade que a gente participa pelo Sebrae, né, nesses inúmeros Brasis que a gente tem, porque a cada realidade totalmente uma coisa, é aquela diferença entre expectativa e realidade. A gente vai pensando numa coisa, quando chega lá, você encontra realidades muitas vezes completamente diferentes daquilo que você poderia imaginar. E muitas vezes adversas, né? A gente vai pensando num mundo mais idealizado e quando chega lá a gente encontra realidades que realmente nos impactam muito do ponto de vista de vivência mesmo, muito diferente daquilo, da bolha que muitas vezes a gente vive. Então, que eu costumo dizer, vá de coração aberto, sabe? Vá, assim, muito disposto a lidar com as adversidades, com os desafios que cada realidade vai apresentar para vocês. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de participar de uma formação de professores pelo Sebrae, do GEP, que é um outro programa que a gente tem, e que foi num município onde era
é considerado o menor IDH do Brasil. Eu fui daqui pensando uma coisa, cheguei lá e fui diretamente impactada pela realidade. Mas, então, assim, se você não vai de coração aberto, você acaba subestimando muito a capacidade daquele lugar, né, dos profissionais daquela escola. Mas se a gente vai com esse coração aberto, com essa cabeça aberta, para topar o desafio que vier, a gente se surpreende e cresce muito com isso. Então, divirtam-se na experiência, tá? Acima de qualquer coisa, divirtam-se com seriedade, com responsabilidade, mas vivam intensamente tudo que o programa vai proporcionar para vocês, tá bom? E contem com a gente aqui para o que vocês precisarem a qualquer hora, tá certo? Mais alguém? Podemos fechar, então? Boa. Ótimo. Sempre assim, gente, por favor, né? É, vamos só respeitar, né, as funções de cada um. Então, lembre-se sempre que vocês têm um consultor sênior, vocês têm um gestor regional, vocês têm um gestor estadual, né? Então, essas são as pessoas que vocês vão conviver no decorrer desse ciclo, né? Então, a gente vai ter momentos com o nacional, com certeza, a gente tem festivale, né, que a gente faz com todo o Brasil. A gente vai ter esses momentos novamente junto com vocês, mas o contato de vocês do dia a dia vão ser esses atores que eu acabei de citar, né? Então, em Sergipe, vocês têm todos esses atores, na Bahia e assim por diante. Tá bom? Bem lembrado, Matheus. É isso, pessoal. Um bom fim de tarde aí para vocês, um bom restinho de semana, né? Pós-carnaval. E aí a gente volta a se falar na semana que vem. A gente se encontra pessoalmente, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada aí toda a turma que fez esse momento acontecer, tá? Obrigadão mesmo pela ajuda. Tchau, tchau. Tchau, gente. Não se esqueçam de responder a lista de presença, hein? Tchau, tchau. Ah, sim, super importante. Tchau, tchau, pessoal.